Muito bem, bem-vindas, bem-vindas, Dinalvinha, minha linda! Cá estamos nós, nosso terceiro encontro. E esse terceiro encontro é o dia 2, né? Porque nós começamos no encontro 1, no dia 0. E ontem nós falamos do dia 1 e hoje nós estamos no dia 2 da nossa jornada do caos ao cosmos. Às vezes eu fico pensando assim, se tudo fosse muito organizadinho, se a nossa vida fosse assim, né, tudo muito linear, sabe? Se fosse pensar em estrada de viagem, né, aquele asfalto que você não tem curva nunca. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de uma viagem longa, você pegar uma fase assim da viagem que não tem curva, e você ficar durante um bom tempo num trecho sem curva. Pelo amor de Deus, dá uma vontade de dormir, dá uma canseira, né? Tem que ter curva. Então, às vezes a gente fica com essa coisa de desejar, né, que não tivesse problemas, que tudo fosse linear, desejar que não existisse o caos. Bom, primeiro que isso é uma ilusão. O que adianta desejar o que não é possível alcançar, não? Cair desejando o que não tem jeito, é viver numa experiência de ilusão. Mas a segunda questão é que justamente as curvas da vida, né, as estradas por vezes esburacadas, esses desafios que aparecem para nós, isso é o que nos dá o contorno. O contorno de dizer, poxa, essa é a minha vida, poxa, é assim que eu sou, nossa, olha como eu estou me construindo. A personalidade que eu tenho é com certeza fruto das experiências que eu vivi. Se as experiências tivessem sido diferentes, a minha personalidade teria sido constituída de uma outra forma. Então, assim, vamos parar de reclamar do caos? O que vocês acham? Bora fazer um acordo? Bora fazer um acordo de fazer as pazes com o caos? Porque é do caos que nós construímos o nosso cosmos. Tudo aquilo que nós já criamos e tudo aquilo que nós criaremos existe porque dessa energia primordial nós vivemos, nós construímos e nós avançamos, e isso nos trouxe até onde nós viemos e nos levará para além. E aí, tá pronto para ir além? Para onde mais você deseja ir? Qual é o seu destino? Vamos lá! O nosso destino está se fazendo. Do caos ao cosmos, sem reclamar do caos, mas aceitando o caos como parte do processo. Ontem nós trabalhamos a primeira emanação divina, né? O primeiro haja, o primeiro abracadabra, né? Eu crio enquanto falo, enquanto eu falo se cria, abracadabra, a palavra que cria, enquanto eu falo, enquanto eu estou proferindo a palavra, eu estou criando, justamente o que Deus fez e como a criação foi feita, né? De acordo com a percepção judaico-cristã, essa é a forma como o universo foi criado. E o primeiro ato, né, a primeira fala de criação foi haja luz. E ontem nós trabalhamos dentro desse mistério da luz, enquanto consciência, a luz enquanto essa consciência que se lança. E nós aprendemos ontem que a palavra consciência, ela deriva de com, que é junto com, e ciência, que é o conhecimento. Então consciência é gerar conhecimento junto com. Ninguém gera conhecimento isolado. O conhecimento ele gera na conexão. Nós estamos aqui conectados para gerar essa luz, gerar essa consciência, esse processo de iluminação. Estamos aqui para nos iluminar. E ontem foi esse dia 1. Né? Ontem eu trouxe para vocês justamente essa ideia, né, do raio-x da luz. Eu perguntei assim, aí, você sabe quando você está devendo? E aí, sua agenda está bagunçada, mas você já parou para anotar realmente os seus compromissos? Por quê? Porque às vezes a gente está no caos, mas a gente tem medo de lançar luz, a gente evita lançar luz, né?
algumas pessoas, acho que umas 3 pessoas me mandaram mensagem dizendo que não receberam o material de hoje. Me desculpem, não mandei mesmo, mas vou mandar quando eu terminar a live aqui. Quem já se cadastrou, quem já preencheu o formulário no Forms, né, onde eu peço nome, endereço, e-mail, enfim, né, uns dados bem básicos assim. Se você já se cadastrou, hoje eu vou mandar esse material, que é esse raio-x de luz, né? E temos também a reflexão de hoje. Mas vamos lá! Qual será que é a de hoje, hein? Dia 2. O que acontece no dia 2? No primeiro dia, é o mistério, a chave da luz. Haja luz, fiat lux, consciência. No dia 2, o texto de Gênesis diz assim, olha: haja um firmamento entre as águas, que se faça separação entre águas, e assim foi. E Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam embaixo do firmamento e as águas que ficam em cima. Então, esse é o mistério e essa é a chave do dia 2. A chave do dia 2 é a separação das águas. Olha que interessante. A separação das águas. Bom, eu quero começar pensando, né? A água, ela abarca em si qual símbolo? A água, ela é qual símbolo? A água abarca em si o simbolismo das nossas emoções. Então a gente já vai falar desse mistério, da separação, de discernir o nosso mundo emocional. Que interessante! E discernir o mundo emocional está muito ligado a um fator que é a inteligência emocional. Acho que esse termo está muito difundido, muito falado, né? Muito se falou e, enfim, né? Ainda é um tema importante. Mas o que é inteligência emocional? É a capacidade que uma pessoa tem de criar um controle cognitivo sobre as suas emoções. A isso se dá o nome de inteligência emocional. Quando alguém consegue pensar sobre o que está sentindo, a ponto de conseguir conduzir essas emoções adequadamente e separar uma coisa de outra. Então vamos pensar. Eu estou no trânsito e alguém vem e me fecha, me passa um susto, tem uma condução errada. E naquele momento que aquele motorista tem uma condução errada, eu levo um susto, eu fico com medo, mas eu logo na sequência posso ficar com raiva, posso ficar muito brava, né? Nervosa, irritadiça. E o que eu faço com isso? O que eu faço com essa minha emoção quando ela vem? Essa é a pergunta. Então, se eu tenho um controle racional, eu penso, vai adiantar buzinar nesse momento? Às vezes buzinar pode até atrapalhar. Então, nem buzinar eu não vou. Não, eu vou buzinar para ele ficar atento porque ainda estou correndo algum risco. Ok, eu vou buzinar porque isso é inteligente de fazer. Então, a decisão que eu tomo de buzinar não é meter a mão da buzina para poder descarregar a minha raiva. É uma decisão lógica. A emoção vem e eu separo. O mistério do dia 2, a separação das águas. A capacidade que alguém tem de entrar em contato com as suas emoções e criar ali uma separação. Que emoção é essa e como eu vou usar? Que emoção é aquela e como eu vou usar? Fácil? Não é, né? Quem aqui tem total controle sobre as emoções? Bom, se falar que tem já tá mentindo, porque ter total controle ninguém tem, né? Mas fácil não é. O autodomínio é uma das tarefas mais desafiadoras. E o texto fala do firmamento, né? Algo que firma, uma separação que firma as águas de cima e as águas de baixo. Algo que firma e consegue criar uma separação dessas emoções. Olha que interessante. Bom, nós estamos caminhando aqui dentro de uma construção para pensar num 2026 do modo como você deseja e merece, né? Esse nosso webinar do Caos ao Cosmos. O Cosmos é a construção do 2026 do jeito que você deseja e merece. No alcance das suas metas, dos seus resultados, né? Realizando aquilo que você deseja realizar para si, para os seus. E aí eu estou entregando as chaves. A chave número 1 é a consciência, tem que jogar luz. A chave número 2 é tem que discernir, tem que separar. Essa é a chave de número 2.
Interessante observar que aqui no dia 2, deixa eu só verificar aqui uma coisa, parece que deu uma travada aqui pra mim, eu não sei se deu uma travada pra vocês, qualquer coisa me falem, se travou pra vocês, bom, talvez tenham que mandar mensagem no WhatsApp. Ok, acho que tinha travado, pra mim destravou. É interessante observar que no dia 2, né, dentro desse protocolo, né, da criação, essa chave, Deus não cria nada de novo. Se no dia 1 ele inaugura a luz, Fiat Lux, haja luz. Se no dia 1 vem a consciência, e a consciência é um ato de olhar para, no dia 2 não existe ainda a criação. Isso é tão significativo porque, no geral, nós somos muito apressados. Não sei, pode ser que alguém que está aqui na sala acompanhando aqui a live não seja. Se você não é, parabéns. Mas a grande maioria de nós é muito apressado. A gente já levanta e já sai atropelando as experiências, atropelando os passos, né? Mas esse mistério, essa chave do dia 2 nos ensina sobre isso também. O dia 2 ainda não é dia de criar uma coisa nova, é dia de organizar. Antes de criar, organiza. Eu tenho uma história. Bom, essa história ela é engraçada porque eu acho que depois que os perrengues passam, eles são engraçados, né? E aí, como o prejuízo também não foi tão grande, ficou legal de viver a experiência. Mas olha que doideira que fala que essa experiência que eu tive justamente por não separar, por não discernir adequadamente as coisas. Veja, eu queria comprar uma geladeira nova quando eu me mudei para essa casa que eu estou morando agora. E eu não sou muito boa com medidas e com espaços, mas dentro da minha lógica de pensamento, eu fui lá e medi, né? Que tamanho de geladeira que caberia. E aí comecei a procurar. E achei uma geladeira que eu gostei muito, né? Aquelas de 2 portas, né? 3, né? Porque são 2 em cima e embaixo a gaveta do freezer. Uma geladeira maravilhosa, daquelas que tem até a telinha, né? Como um tablet, né? Vem com tablet. O pessoal fala que eu comprei o tablet, não foi geladeira, não. Ela é ótima, ela fala comigo. Eu tava tão feliz com a minha geladeira, esperando, contando os dias pra minha geladeira chegar. E chegou a minha geladeira. E a minha geladeira chegou e os rapazes disseram, senhora, é pra entrar aqui? Eu falei, Aí eles falaram, sim, não vai ter jeito. Não entrava na porta. E aí não dava pra passar pros fundos, porque é um corredor, aí que não ia dar, né, pra entrar direto na cozinha, tinha que entrar pela sala. E olha que a porta da sala é uma porta de 2, de puxar, ela é grande, a geladeira não passava. E quando enfim colocou a geladeira pra dentro dessa sala, ela não passava pra cozinha. E o fato é que a compra dessa geladeira me obrigou a uma pequena reforma na casa para a qual eu tinha recém entrado. Olha a doideira, a falta de noção do ser. Mas hoje eu conto isso e dou risada, né? Quando os meus amigos vêm aqui em casa, eu conto a história da geladeira e todo mundo morre de dar risada, tira sarro da minha cara e eu não me importo. Eu não me importo que as pessoas deem risada de mim. Bom, depende do que é a risada também, né? Mas numa circunstância como essa, o pessoal diz que eu sou sem noção, eu acho acho engraçado que me chamem de sem noção. Porque de fato eu fui mesmo, né? É a realidade, eu fui muito sem noção. Mas como eu falei, os prejuízos não foram tão grandes, foram contornáveis e valeu a pena, porque eu ainda tenho uma história para contar. Mas se você pega esse meu exemplo, e talvez você tenha algum parecido, né? De repente não tem a ver com comprar algo que não cabia no lugar, mas talvez tenha a ver com dizer sim para algo e depois pensar que não... Sabe, aceitar um compromisso e depois ver que não cabia direito na sua agenda? Essas coisas que a gente faz no automático. Isso tem a ver com não separar. Então, a chave do dia 2, que é a chave que vai nos apoiar a chegar no cosmos bem construído, que é a chave que vai nos apoiar a construir um 2026 que seja mais positivo, ela é a chave do discernimento, da separação. Separar as águas de baixo com as águas de cima. O que cabe e o que não cabe? O que pertence a esse reino e o que pertence àquele reino? Por exemplo, separar aquilo que é a energia que eu tenho que doar para o meu trabalho e a energia que eu tenho que deixar para a minha vida pessoal. Eu não posso pegar 100% da minha energia e entregar para o meu trabalho, porque existe vida para além do trabalho.
Vamos pensar nos papéis. O papel de mãe. Por mais sagrado que o papel de mãe seja, você não pode empregar 100% da sua energia no papel de mãe. Porque é necessário que você separe a sua energia para os outros papéis também. Discernimento, separação, um firmamento. Firmar algo que separa o que pertence a esse universo e o que pertence a esse universo. O que pertence ao universo da mãe e o que pertence ao universo da não-mãe. A que eu sou e que eu era antes de ser mãe. O que pertence à Márcia profissional e o que pertence à Márcia do ócio, da hora de folga. Eu falei de ser mãe, mas também de ser filha. Alguns se dedicam tanto, né, ao papel de honrar os pais e ser cuidador desses pais. Então, assim, o que pertence a mim enquanto alguém que honra os pais e o que pertence a mim fora do papel de filha, de filho. Esse discernimento. Se a gente não consegue usar adequadamente essa chave, tudo fica muito bagunçado. Observe que, de alguma forma, tanto o dia 1 quanto o dia 2 são dias que nos reportam a ideia do caos. Está caótico? Está. Mas se você não lançar luz, a luz é a primeira intenção. Se você não tiver uma primeira intenção de mudança, uma consciência da necessidade de mudança, o caos continua. E o dia 2 fala, você tem que discernir. Você gerou uma primeira consciência, agora você vai discernir o que é para cá e o que é para cá. O que é do montinho X, o que é do montinho Y. Separar não é romper, é dar espaço. É deixar as coisas existirem e coexistirem. Eu não vou eliminar uma das águas, mas eu vou deixá-las coexistirem. Quando a gente vai procurar estudos de filósofos, teólogos, né, e até os cabalistas que estudam lá os textos sagrados, né, do Antigo Testamento, para nós cristãos, o Antigo Testamento, né, mas para os judeus, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, e dos quais Gênesis é o primeiro, todos eles vão falar que essas águas de cima e de baixo representam aquilo que é da ordem espiritual e aquilo que é da ordem material. E quando eu olho para essas duas ordens, eu posso pensar, por exemplo, vou dar para vocês aqui uma ideia. Deixa eu buscar aqui, olha só. As águas de cima, o que é mais sutil? Aquilo que são os meus valores, é a minha visão de mundo, é o meu propósito. Isso são as águas de cima. É a minha conexão com Deus, é a minha vivência espiritual, é a minha religiosidade, é aquilo no qual eu acredito, é aquilo pelo qual minha vida faz a minha vida valer a pena. E o que são as águas de baixo? É o mundo concreto, é o mundo factível. É ganhar meu dinheiro, é pagar minhas contas, é construir minha casa, é comprar meu carro, é fazer minhas viagens. É a coisa do dia a dia, do cotidiano. Observe que aqui não se fala de grau de relevância. Não é falar que o espiritual, por ser elevado, é melhor e mais importante. Não existe mais importante. Nós estamos na matéria. Que eu saiba, eu tô num corpo e você também. Se tem alguém fora do corpo me escutando aqui, essa live está sendo feita para aqueles que estão no corpo. Tô brincando com um tema perigoso aí. Algumas pessoas vão ficar amedrontadas. Mas veja, nós estamos no corpo. Então isso aqui tem importância, isso aqui tem relevância. Não é que o de lá é mais importante. Ele é mais nobre por nos fazer transcender, por estar para além da matéria. Mas a matéria é também muito relevante. E essa separação, ela é uma separação que nós precisamos fazer. Vou dar um exemplo aqui, olha. As águas de cima em relação ao trabalho. Qual que é a intenção mais alta que te faz trabalhar? Qual que é? O seu trabalho, ele gera para você um sentido, um propósito? O que você recebe de retorno do seu trabalho que não está representado no salário que você recebe, né? Ou no final do mês, ou se você recebe porque alguém paga pelo seu serviço. Não é aquele dinheiro que cai na sua conta que representa esse algo. Esse algo está para além do dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, você precisa do dinheiro, o seu trabalho gera dinheiro. Mas aqui nós estamos falando de algo para além, algo que transcende. Quando você se pergunta qual que é o sentido do seu trabalho, qual que é o valor do seu trabalho, qual que é o propósito do seu trabalho, nós estamos falando das águas de cima. E a gente tem que discernir. Porque uma pessoa que trabalha de sol a sol
e ela não entende qual que é o propósito daquele trabalho, qual que é a missão para além da matéria, para além do salário que entra na conta, logo aquele trabalho perde sentido e logo ela adoece. Uma pessoa cujo trabalho não gera sentido existencial, essa pessoa está fadada, com o passar do tempo, a se deprimir. O trabalho adoece. Hoje alguém me perguntou, você acha que o trabalho de fulano está adoecendo ele? E eu disse, não, o trabalho de fulano não está adoecendo ele. Ele está se adoecendo por enxergar o trabalho como ele enxerga. Tá, existem trabalhos que de fato são adoecedores, não era o caso dessa pessoa. O que eu tô querendo dizer é que existem casos nos quais nós adoecemos não é pelo trabalho em si, mas porque nós não enxergamos sentido no trabalho. Isso é analisar as águas de cima, isso é discernir. E o que são as águas de baixo em relação ao trabalho? É a sua agenda, o horário que você entra e que você sai, o que você realiza no dia a dia, o que você entrega da sua força de trabalho, quer seja força física, quer seja força mental. É o salário que você recebe, as bonificações que você recebe. Isso é a matéria. Essas são as águas de baixo. Vou dar um segundo exemplo. Nos relacionamentos. Que tipo de relação que eu desejo? Que valores que eu quero viver nesse relacionamento? Uma pessoa que está em busca de um relacionamento amoroso. Que tipo de relação amorosa eu quero viver? O que de fato importa para mim numa relação amorosa? Uma pessoa dentro das relações de amizade. Que tipo de amizade que eu quero ter? Quais são os valores para mim? É a alegria? Para mim, um dos valores muito importantes, com certeza, é a alegria. Então, se eu fico com pessoas que não são muito alegres, isso vai me faltar. Porque para mim a alegria é um grande valor, dar risada, me divertir é um grande valor, então eu não me enquadraria para ter uma relação de muita profundidade por muito tempo com uma pessoa muito fechada, muito taciturna. Isso não combina comigo, não tem a ver comigo. Então essa é a água de cima, entende? E o que é a água de baixo? A água de baixo é o que eu vivo de fato, no dia a dia. Essa pessoa conversa comigo, essa pessoa se encontra comigo, essa pessoa manda mensagem para mim, essa pessoa me respeita. O que essa pessoa fala pra mim gera o quê? O que a comunicação dela gera em mim? Então eu tenho os meus ideais e eu tenho a realidade. Eu preciso discernir a diferença entre aquilo que eu almejo e aquilo que eu tenho. Não pode ser uma discrepância. Não dá pra ser uma discrepância. Imagine que você almeja paz e viva relações tóxicas com pessoas que estão te provocando, que estão te maltratando. Como é que fica? Se a água de cima é uma água que busca paz, e aqui na relação, na matéria, você vive com alguém que te promove guerra. Ou se você tem promovido guerra nas relações. Se você deseja prosperidade e na matéria você só realiza trabalhos que te geram pobreza. Então, o dia 2 fala de discernir, e discernir passa por pensar, eu estou vivendo uma relação de choque onde as águas de baixo não combinam com as águas de cima? Onde aqui na matéria, no meu dia a dia, eu quero ter uma mente mais calma, eu quero ter uma mente mais tranquila, e aí vai deitar com o celular na mão, vendo no feed aí um monte de notícia de tragédia, de carro que bateu não sei onde, que aconteceu não sei o quê. Tá incompatível. Aqui na água de baixo, isso que você tá vendo, antes de dormir aí no seu celular ou na televisão, seja como for o veículo que você está usando, não te gera paz. Como é que você quer ter paz? Como é que você quer ter uma vida de paz? Como é que você quer ter uma mente mais tranquila? Então, o dia 2, a chave do dia 2, quando diz lá em Gênesis que Deus faz separação das águas de cima e as águas de baixo e cria um firmamento, é esse discernimento, esse separar coisa para lá e coisa para cá, para que nessa separação a gente consiga, enfim, saber o que é de onde e o que eu vou fazer com cada coisa. O que é de onde e o que eu vou fazer com cada coisa. Quando eu estava preparando material para vocês, eu me lembrei de uma mulher, Mary Kondo. Ela tem um método dela, que é um método de organização de casas. É possível que você já tenha ouvido falar, tem livro publicado, tem série dela no Netflix.
E ela trabalhou muito tempo num templo shintoísta, e o trabalho que ela desenvolveu de organizar, né, personal organizer, então ela organiza os espaços e ela ensina as pessoas a organizarem os seus espaços. Ela traz isso da filosofia shintoísta, que é uma das religiões fortes no Japão, né, junto com o budismo, né? Tem o budismo, tem o shintoísmo. Então ela viveu por 5 anos num templo shintoísta, e lá ela era responsável justamente pela organização do templo. E de acordo com essa religião, e é uma filosofia também, os objetos têm energia. Então veja bem, esse meu óculos, ele tem uma energia nele. Qual é a energia que tem esse meu óculos? Essa energia do meu óculos vai depender de qual é a função dele, para que ele serve. Vai depender do que eu jogo para ele todos os dias, eu xingo ele, eu trato ele com carinho. Vai depender do estado de conservação dele, vai depender da limpeza dele, né? Eu lavei ele antes de começar a live, eu lavei. Se eu precisasse usar, ninguém ia ver sujeira nele. Então, de acordo com essa filosofia oriental, os objetos eles carregam uma energia. E a energia pode ser boa ou ruim. Ou pode ser estagnada, pode ser uma energia estagnada, como uma água parada. E a água parada, o que acontece? Cria bichinho, né? Da dengue e outras coisas mais na água parada. Então a água não pode ficar parada, a energia tem que se mover. E é interessante para quem conhece, vou relembrar para quem não conhece, ela diz assim, uma forma de organizar. Qual que é a técnica que ela utiliza para organização? Ela sugere que aquilo que você for organizar, vamos imaginar que seja roupa. Então você vai pegar todas as suas roupas e vai fazer um grande monte com ela. Não é por cômodo da casa, são todas as roupas que você tem. Se você tiver roupas esparramadas em mais de um cômodo, você pega tudo e olha a trabalheira que isso vai dar. Eu fiz isso uma vez, eu lembro que eu juntei tudo numa cama de um quarto que não estava sendo utilizado. E aí depois eu me arrependi tanto, que era roupa demais. Eu fiquei mais de semana, acho que eu fiquei 15 dias para dar conta do serviço. Mas também porque eu não fiz tudo de uma vez, porque me bateu cansaço, me bateu um monte de emoção, porque você tá lidando, você acha que você tá lidando de verdade com roupa? Eu acho que não. Você tá lidando com a energia daquela coisa acumulada que você tem ali, né? Principalmente se for uma pessoa mais apegada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa apegada. Então, pra mim, foi muito desafiador confrontar tudo isso. De vez em quando eu faço de novo, mas naquele formato de esvaziar... Gente, eu esvaziei todos os guarda-roupas, eu levei isso muito a sério. E foi pancada, viu? Foi pancada. Mas a teoria dela é interessante porque ela diz assim, ó, você vai pegar tudo que é por categoria. Então você vai fazer um monte com todas as blusas, um monte com todos os blazers, um monte com todas as calças. E esse fazer um monte com aquela categoria é importante até para você discernir, para você não ficar achando que não tem. As pessoas acumuladoras, elas não se dão conta de que são acumuladoras. Até que isso, enfim, em alguns casos pode virar uma doença real. Quando eu digo uma doença real, porque assim, ser acumulador não necessariamente é a doença do acumulador, mas isso pode virar uma patologia. Joelice não tá precisando fazer isso. Boa sorte, Joelice! E aí você pega agora todas as suas blusas. E agora, olha que interessante, ela vai dizer, pegue blusa por blusa, olhe para ela e veja se você sente alegria. Se você não sente alegria, tire ela e coloque. E aí você vai ter 2 montes. Você vai ter um monte de doação, um monte de venda, né? Dependendo do tipo de coisa que você guarda, pode ter até um monte de jogar fora, né? Às vezes tá uma coisa muito estragada, não serve nem para doação. Então, para doação, para venda, você vai dar destino, mas não vai ficar mais com você. Isso é separar. E o prazer é o ponto central. Eu acho isso tão bonito na teoria da Mary, porque eu olho e falo assim, isso me dá prazer? Por exemplo, eu fui escolher essa roupa no guarda-roupa, né, pra usar agora. Eu vim da clínica mais cedo, então eu tava aqui com uma roupa que eu não ia usar pra live. E aí eu olhei no guarda-roupa, que roupa que eu quero usar hoje? Eu vou usar essa, que fica até uma gola brilhosinha, tá vendo? Assim, ó, um dourado na gola. Eu gostei. Eu tava com esse colar, né? Já tava com ele, combina com esse colar. É isso que eu vou usar hoje. Prazer, bem-estar. Porque se tem algo que não te dá prazer, por que tá na sua vida? Essa técnica da Mary é uma técnica que primeiro gera consciência para você perceber a sua bagunça.
Para você se dar conta que de repente você tem ali trocentas blusas que você não só não usa, porque tem aquela teoria de se eu uso, né? Tem aquela teoria que diz assim: se eu não usei no último ano, então eu vou liberar. Né? Se eu não usei durante um ano inteiro, eu vou liberar. Isso é uma teoria. Eu, particularmente, não concordo com ela. Porque tem coisas que eu não usei esse ano por motivos extras e que eu gosto e eu vou usar. E não é um gosto no sentido de apego, porque também tenho do sentido do apego e eu tento ficar atenta a isso. Mas eu gosto, eu quero usar em algum momento. Eu não uso sempre, mas eu quero usar em algum momento. Então, a teoria dela é fantástica. Isso te dá prazer? Se sim, você continua. Se não, meu querido, minha querida, o que você está fazendo com isso que não te dá prazer? Agora vamos lá, se você fosse fazer, usando essa teoria, um monte dos seus amigos. Faz um nomezinho, escreve no papel. Você vai lá, põe no papel o nome dos seus amiguinhos, né? E põe lá um monte. E pega um por um. Me dá prazer? Quantos vão continuar? Eu lembro que tinha uma época que nós fazíamos quase todo fim de semana churrasco, né? E nós chamávamos as pessoas. E no princípio era muito bom, no princípio era muito agradável, mas chegou uma hora que eu comecei a olhar para aquilo e falei, gente, por que fulano tá vindo aqui em casa comer carne? Ó, tem alguém falando aqui, vixe. Eu comecei a pensar, por quê? Por que tá... Mãe, não tô entendendo, gente, que bobeira é essa? Por que eu tô chamando fulano pra vir aqui? Na verdade, nem precisava chamar, né? Já ficava meio que marcado. A gente precisa discernir. Isso me dá prazer? O fato de almoçar todos os domingos naquele lugar com aquela pessoa me dá prazer. Ai, mas é obrigação. Gente, a obrigação número 1 é a obrigação com tornar o caos um cosmos. E primeiro é jogar luz, depois é separar água de cima de água de baixo. Porque se você tá fazendo porque é sua obrigação como filha, porque é sua obrigação como mãe, porque é sua obrigação como esposa, se você tá fazendo exclusivamente pela obrigação, eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai continuar tendo um ano de merda. Ponto. Falei. Desculpa, gente. É que tem hora que o sangue ferve. E quando eu falo isso pra vocês dessa forma tão escrachada, eu tô falando pra vocês e pra mim. Porque a bem da verdade, eu tô vendo aqui as bolinhas com as fotinhas de vocês, tem umas fotos que eu reconheço, umas pessoas eu reconheço pelo nome, mas muitos nem eu reconheço, mas a grande imagem que eu tô vendo aqui na tela é a minha mesma. Então tudo que eu falo aí, essa fala dura é pra cá também. Se eu fizer uma lista, né, das pessoas com quem eu convivi esse ano, das pessoas para quem eu me doei esse ano, e eu pegar o nome e falar assim, poxa, essa pessoa não me deu. E não é dar prazer no sentido hedonista, não me entendam mal, tá? Não me entendam mal. Nós não estamos falando de coisa rasa. A gente está falando de uma chave da criação divina. Nós estamos falando de algo profundo. Então não é essa pessoa me dá prazer no sentido hedonista, não. Essa pessoa agrega o que na minha vida? A minha relação com essa pessoa acrescenta o que na minha vida? Porque existem relacionamentos que não acrescentam nada, só subtraem. Esse trabalho que eu faço acrescenta o que na minha vida? E às vezes não acrescenta nada, só subtrai. Nós precisamos fazer isso. Eu estava, nesse fim de ano, fazendo uma análise dos projetos que eu queria dar continuidade para 2026 e quais eu não ia dar continuidade. E é tão interessante que quando a gente busca o discernimento, a coisa vem. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Eu estava pensando todos os projetos da clínica e um deles que nós temos é o Cine Debate, Logos. Ele acontece uma vez por mês, a gente faz a exibição de um filme e aí depois eu faço a discussão do filme. É um evento gratuito, o foco dele é ser gratuito mesmo, na gratuidade de partilhar, né? De partilhar esse momento de alegria, de nos divertirmos com o filme, de partilharmos ideias, de comungarmos experiências. E aí eu faço a condução da análise psicológica do filme. E tem sido sempre muito bom, é um projeto que eu já tenho há muitos anos. E aí, bom, eu fiz um monte, né? Porque você joga tudo no monte. Você não diz isso aqui não vai pro monte para análise. Na hora da análise, você tem que pôr tudo no monte. Foi o que eu fiz. Eu peguei todos os projetos e coloquei no monte de análise.
E justamente no dia que eu tirei para refletir sobre o projeto do Cine Debate, não é que eu quisesse parar com o projeto do Cine Debate, eu não queria. Mas eu estava analisando tudo. Eu estava usando essa técnica de análise, eu estava analisando tudo no monte. Eu peguei o papelzinho lá, né, simbolicamente, do Cine Debate Logos. Nesse exato dia, 2 pessoas vieram falar comigo. Isso era uma segunda. O Cine Debate acontece na terça. Ele já foi na segunda, no passado, antes da pandemia, mas desde que nós começamos o Cine Debate esse ano, eu retomei o projeto esse ano, ele sempre acontece na segunda, terça-feira do mês. E aí uma que sempre frequenta apareceu na clínica na segunda-feira achando que o Cine Debate era na segunda. Regina. Regina, aquele seu lapso foi uma resposta divina para mim. Porque eu estava justamente nesse momento da análise. E o Cine Debate? Fica, sai, fica de que jeito, muda o quê? Eu estava nesse momento de análise e eu entendi sincronicidade. Jung chama isso de sincronicidade. São as coincidências. São eventos que acontecem sincronicamente. E aí, depois, uma outra pessoa me manda mensagem. Márcia, amanhã eu não vou poder ir no Cine Debate, porque... Eu falei, nossa, mas seria a terça, mas não poderia ser porque eu estava em Brasília, né? Eu estava fazendo um curso em Brasília. Eu falei, nossa, realmente, amanhã é o dia, mas nós adiamos, não vai ser amanhã, porque eu estou em Brasília, tarará, tarará. Eu falei, 2 pessoas no mesmo dia, e uma, inclusive, indo errado? Não, isso é sincronicidade. Por que eu estou trazendo para vocês esse exemplo? Porque quando eu me proponho a analisar os montes, o universo vai se mover para me fazer ver o que eu tenho que ver. Para me fazer entender o que tem que ficar e o que tem que sair. Mas eu preciso me colocar nesse movimento. Eu tenho que me permitir olhar. Eu tenho que me permitir separar as águas de cima das águas de baixo e criar um firmamento. Deucidência, maravilha. Pois é, Regina, você foi usada, minha linda. Foi ruim que você perdeu a viagem, mas eu não tinha te contado isso, estou te contando agora publicamente, né? Você foi usada nesse evento sincrônico aí de deucidência, né? Para poder trazer para mim uma resposta de algo que eu precisava naquele momento, firmar dentro de mim também, né? É o firmamento, é o que eu firmo dentro de mim. Quais são os medos que eu preciso pôr para fora? Quais são as intenções que eu tenho que pôr para dentro? É sobre discernimento que esse nosso dia de hoje fala. A organização da vida, ela é uma organização que exige de nós esse entendimento. E quando eu me organizo, a criação depois fica fácil. Vamos falar de faxina. Pode ser que aqui nesse grupo tem algumas entendidas ou alguns entendidos de fazer faxina. Quando é que a faxina fica fácil? Quando a gente separa. Quando a gente separa as coisas, a faxina fica facilitada. Quando tudo está muito misturado, tudo muito bagunçado, a faxina não rende. Quando é que fica fácil cozinhar? Quando na cozinha tudo está organizado. Talher no lugar de talher, prato no lugar de prato, mantimento no lugar de mantimento, e mesmo os mantimentos, né? Os farináceos no lugar, cada coisa no seu lugar. Quando as coisas estão organizadas, a criação flui. Então, a partir de amanhã, nós vamos trabalhar as chaves da criação. Mas a chave de hoje é a chave que antecipa a criação. É a chave onde eu organizo as coisas. E aí eu vou dar para vocês, né? A gente já está caminhando aqui para o fechamento. Quer ver exemplos de montes? O que sustenta a sua vida hoje? É um monte interessante. Né? O que de fato é útil para a sua vida hoje? Às vezes a gente carrega tanto bandulaque desnecessário. E aqui eu não estou falando dos bandulaques materiais, né? De matéria. Também esses. Mas eu estou falando dos internos. Às vezes a gente carrega uma mágoa desnecessária. A gente carrega um rancor. A gente carrega um medo. São sentimentos, emoções que eu carrego. Um pensamento negativista, que eu ainda chamo de ser realista. O que está ocupando espaço? É um outro discernimento. O que está ocupando espaço na minha vida? Sabe aquela roupa que fica no guarda-roupa, que você nunca usa nem nunca vai usar e está ocupando espaço? Então, na vida também.
O que são essas coisas? Pensa, às vezes a pessoa tem 5 abridores de lata na cozinha. Gente, pelo amor de Deus, 2 tá bom, né? O resto você pode doar. Mas na vida também, você fica guardando recursos que você não vai usar nunca. Pra quê? Pra que guardar? O que anda te afogando? O que do seu passado vem? Que água é essa? Que emoção é essa que vem do seu passado e você não consegue discernir e anda te afogando? Quando você vê, você já está afogado. Discernir o tempo. Como é que você usa seu tempo? Hoje uma pessoa me falou, né, na sessão de ter ido a uma reunião e de ter ficado 2 horas nessa reunião que não serviu para nada, né? E ela estava indignada. Eu joguei fora 2 horas do meu tempo. E ela estava indignada com razão. Por que isso, né? Onde é que você está investindo o seu tempo em coisas que não te trazem retorno? Investindo o seu tempo, né? Você já parou para pensar quantas horas você fica consumindo conteúdo que te faz mal, né? Quanto tempo você eu não quero falar sobre internet em si. Eu quero falar sobre consumir conteúdo que te faz mal. Quanto tempo você utiliza fazendo isso, consumindo conteúdo que te faz mal? Pensar nos projetos, né? Que projeto você continua levando aí, ó? Levanta, tá suando a camisa, tá sofrendo. E não larga o osso. Às vezes relacionamentos, né? As relações tóxicas. E você tá lá. Essa pessoa já disse pra você, já cantou a pedra pra você. O comportamento dessa pessoa todos os dias canta pra você a pedra. E você continua lá babando o ovo. E isso serve para aquelas relações, inclusive, mais permanentes, como as relações de sangue, né? Agora, não é porque é irmão, não é porque é uma relação consanguínea que você é obrigado a ficar dando murro em ponta de faca. E então, se você está dando murro em ponta de faca em uma relação, mesmo que seja uma relação de sangue, você há de discernir. Você precisa discernir. É simples? Não, não é. Não é simples. Lembra que eu falei que quando eu peguei todas as roupas e joguei em cima da cama, eu levei 2 semanas? Porque é pesado. Não é a roupa em si. É o peso de tomar a decisão. É o peso de dizer tchau. O discernimento exige para si tomada de decisão. Enquanto eu não estou discernindo, enquanto eu estou fazendo, né, de conta de vistas grossas, né, que essa pessoa não está me machucando, eu continuo aqui vivendo. O dia que eu discernir a água de cima com a água de baixo, o dia que eu discernir que essa pessoa não combina com o meu propósito de vida, eu vou ter que tomar a decisão, e tomar a decisão é mais pesado. Mas se nós queremos construir um 2026 melhor, então as decisões precisam ser tomadas. E esse é o nosso foco de hoje, essa é a nossa grande questão para o dia de hoje. O espaço sagrado, que é a sua casa. O espaço sagrado, que é o seu ambiente de trabalho. E o espaço sagrado, que é o seu corpo físico, que são os seus corpos sutis, é a sua alma, é o seu templo, né? O templo divino, que é você. Esses espaços sagrados precisam ser respeitados. E o respeito se dá no discernimento. O discernimento gera a prática do arrumar. Isso é meu, isso não é. Isso eu levo para 2026 porque é meu. Isso não é meu, eu não levo mais. Sabe aqueles aprendizados? Tem coisa que a gente aprende com pai e com mãe, carrega pela vida e não tem que continuar carregando. Por mais que isso tenha sido positivo no momento passado, se hoje já não é mais, você não tem que continuar carregando. Honrar pai e mãe não é carregar ensinamentos que te fazem mal. Não é sobre isso honrar pai e mãe. Mariluz dizendo que tomar decisão dói muito. Às vezes nós vamos nos sentir tristes ou magoados, às vezes nós vamos nos sentir culpados, né? A depender de qual é a decisão, muitas emoções vão vir. Dizer não é difícil demais. Principalmente para as pessoas que são caras para nós. É muito difícil dizer não. Mas se nós queremos construir um 2026 melhor, a chave que eu estou te entregando aqui hoje, desse segundo dia da criação, é a separação das águas de cima e das águas de baixo e da criação do firmamento. De firmar o que é de lá, o que é de cá. De discernir as minhas águas enquanto emoções
e de viver a minha vida a partir desse discernimento. E aí? Fez sentido aí para você? Espero que tenha feito sentido. Espero que você faça, né, esse mergulho em si mesmo, em si mesma, para criar esse discernimento, para fazer essa separação necessária. Tá bom? Amanhã, às 20 horas, te espero aqui novamente, nosso encontro marcado nessa jornada do caos ao cosmos, preparando o terreno para a gente lançar a semente, esse plantio extraordinário, né? A Geisa, pouco que eu vi, fez muito sentido. Que bom, Geisa, fico feliz, né? Vai ficar gravado, depois pode voltar a assistir do começo, tá bom? Regina dizendo gratidão. Beijo, até amanhã, tchau, tchau.